Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai continuar aquele projeto que a gente estava fazendo e agora a gente vai aprender como gerenciar as cenas para eu ter mais de uma fase, ou seja, quando o jogador chega no final da primeira fase, eu vou ter que tirar da memória a primeira fase e carregar na memória a segunda fase e começar a segunda fase. Então a gente vai ver como fazer isso hoje. Só que antes da gente fazer essa parte, tem algumas coisinhas que tem que ajustar da última vez que a gente mexeu nesse código, no vídeo anterior. Então, alguns detalhes. O primeiro deles é o seguinte, né? Se tiver aqui no jogo, tá? E não tiver esse tile aqui, vai acontecer o seguinte problema. O player vai ficar caindo para sempre, porque ele tá com a mesma velocidade que ele tava ele quando ele estava caindo, né? Então ele entrou no estado de sofrendo dano, o estado morrendo, mas ele continua com a mesma velocidade. Então, para ajustar isso, a gente vai aqui no script do player. Quando a gente processa o estado morrendo, ó, process morrendo, a gente vai indicar que a velocidade dele é 0. Velocity vai ser igual a vector 2, 0, 0. Então aqui eu estou dizendo que a velocidade dele é 0. Então não vai mais ter esse problema. Ó. Então ele vai ficar ali preso e vai voltar. Então a gente corrige esse problema. Vou voltar aqui no tile map e colocar de novo aquele tile lá. Pronto. Certo. Então o que a gente vai fazer agora para o personagem sofrer o dano e voltar no início da fase e a gente gerenciar essas fases quando ele passa de fase para a próxima fase, tá? Esses detalhes. Bom, primeiro a gente vai fazer uma modificação aqui na forma como ele volta para o início da fase, tá? Porque hoje, se a gente for olhar aqui o código, como que tá? Aqui, quando o timer morrendo é menor que 0, ele reinicia todo o jogo. Tá? Isso que a gente fez temporariamente, porque o certo não é ele reiniciar tudo, porque dependendo em que fase ele tá, por exemplo, ele tem que voltar para o início daquela fase. O que a gente precisa fazer é, ao invés de reiniciar tudo, só reposicionar o jogador, voltar ele para o estado parado, né, vivo ali, parado, e reposicionar ele. Então, para isso, a gente vai fazer então algumas alterações. Aqui no level, tá? Então, como parte do level, a gente vai adicionar um node novo, que é um marker 2D. O que é um marker 2D? Ele é a mesma coisa que um node 2D, ele é só uma posição no espaço bidimensional, só que ele tem um marcadorzinho quando está no editor. Não aparece quando ele está fora do editor, mas quando ele está no editor, tem um marcador aqui que aparece. E a gente usa para sinalizar alguma coisa. Esse marker 2D, que é filho aqui de level, a gente vai renomear como player start. Vai ser onde o player vai iniciar na fase. Aqui. E agora, quando o jogador morrer, ele vai voltar para esse ponto. Para o código ficar um pouquinho mais organizado, pode ser até aqui assim, né? Mais no início. Pode ser aqui. Para o código ficar um pouquinho mais organizado, a gente não vai acessar diretamente esse elemento aqui de fora da fase do level, tá? Poderia fazer isso, mas para ficar um pouquinho mais organizado, a gente vai criar um script para o level, em que nesse script eu vou perguntar qual a posição em que o jogador deve iniciar, e aí o level vai responder. Então, para isso aqui eu vou selecionar o level e acrescentar um script, que vai ser o level.gd. Então, tenho aqui o script desse level. Aqui no level eu vou criar então uma função chamada get, de pegar, retornar, né?
get player start. Vai retornar a posição que ele deve iniciar. E aí, o que ele vai fazer nessa função? Ele vai retornar o seguinte: return cifrão player start.position. Vai retornar a posição do player start, que ele vai saber onde é que é para ele retornar. Bom, feito isso, agora a gente vai ter que modificar, né, nos momentos que a gente vai quando morrer, por exemplo, quando iniciar a fase, enfim, eu vou posicionar o jogador no local correto. Primeira coisa que a gente vai modificar, agora que a gente tem essa função que diz aonde o jogador deve iniciar, é aqui no process morrendo, tá? Então, quando o timer zerar, do timer de quando ele tá morrendo, então aqui, né, o vai para morrendo, ele coloca o timer aqui como 3.0, né, com 3 segundos, pode ser até 2 segundos, para ser um pouquinho mais rápido. E aí, quando zero o timer, eu não vou mais reiniciar o jogo. Eu vou fazer algo mais simples. Eu vou pegar, vou modificar a minha posição. Position vai ser igual a... Agora eu tenho que pegar a posição do level. Para isso eu tenho que me organizar aqui na árvore do jogo. Então, se eu tô aqui, né, no script do player, o player está dentro de jogo e o level está dentro de jogo. Então eu tenho que voltar um nível na hierarquia, ó. Então o player está aqui, eu tenho que voltar um nível para eu votar no jogo, e depois de voltar um nível eu acesso o level. Então eu tenho que saber navegar aí na árvore de nodes do jogo. Então aqui eu posso fazer para pegar então um nível anterior. Então aqui eu voltei no jogo, barra level ponto get player start. Então agora ele vai pegar a posição que o jogo deve iniciar, que vai ser retornado pelo level. Então eu vou reposicionar o player e vou mudar o estado do player. Vou chamar o vai para parado. Vai voltar para o estado parado. E daí ele vai ir para os outros estados correspondentes. Então vamos executar e vamos testar se vai funcionar. A princípio não é para ter diferença, né? Opa. Aqui eu estou chamando uma função, né? Esqueci, tem que botar abre e fecha parênteses. Estou chamando uma função. Esqueci desse detalhe. Pronto. Como é uma função que eu estou chamando, tem que ter o abre e fecha parênteses. Pronto. E aí ele voltou aqui para o início da fase. Então isso a gente já acertou. Agora a gente vai ter que fazer o gerenciamento das fases, digamos assim. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no jogo, eu vou pegar o level e vou transformar ele numa cena separada. Uma cena só desse level. E que vai ser o level 1. Então eu vou clicar aqui. Save branch as scene. Ou salvar ramo como cena, né? Se tiver em português aqui. Save branch as scene. E vou chamar. Só que eu não vou chamar de level, tá? Eu vou chamar de level 1. Porque esse é o primeiro nível. Depois eu vou ter outros que também vão ser level. Mas esse é o level 1.tscn. Então eu gravei o level como sendo um arquivo de uma cena separada. Então tá aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui o level. Certo? Bom, até aí tudo certo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o jogo sem level nenhum. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar o level daqui do jogo, depois que eu salvei ele como uma cena separada. Então clico aqui no level, delete. Ok. Agora o meu jogo só tem o player. Se eu executar, o que vai acontecer? Ele vai ficar caindo no infinito, né? Ele está caindo aqui no infinito. Até para mostrar melhor quando ele está caindo, a gente pode alterar
a animação do caindo e pode até adicionar aquele outro frame do swimming, né? PNG, players, yellow, tem o swim 2 aqui. Eu acho que é o swim 1. Isso. Deixa eu ver como é que fica. Ó. Dá até para aumentar aqui a velocidade do... Aqui, pessoal, como não aparece, a gente tem que vir aqui e clicar aqui, Animation. Opa. Sprite, tá? Voltei aqui pro Sprite, ou pode clicar aqui no Sprite Frames, vai aparecer aqui Animation. Vezes 5 frames, dá pra botar 10 frames. Dá até pra dar um play aqui, tem que botar em 2D aqui pra ver. Ó, então aqui ele tá caindo aí no infinito. Bom, a gente não tem mais cenário. Como a gente vai fazer para carregar os cenários? Agora a gente vai carregar dinamicamente, conforme ele for passando de fase. Para isso, a gente vai criar um script no jogo. Então, clicar aqui no jogo, adicionar um script, que vai ser o script jogo. Bom, aqui no script do jogo, eu vou ter uma variável que vai indicar para o jogo qual é o level atual. Var level atual e começa com nulo. Então, o meu level atual vai ser quem essa variável estiver indicando. Ela vai ser uma referência ao level atual. Porque o level pode ir mudando e eu tenho que saber qual que é o level atual. Bom, a primeira função que eu vou criar é uma que descarrega um level da memória. Apaga, tira o level. Por exemplo, eu passei do level 1 para o level 2. Eu tenho que apagar o level 1 e carregar o level 2. Então, vou chamar de descarrega level. Descarrega level atual. Então ele vai pegar o level atual e descarregar. Descarrega, vai descarregar da memória. Apagar ele. Para isso, eu vou verificar primeiro se o level atual existe, né? Se não é nulo. Então, se level atual diferente de nulo, ou seja, existe um level, né? Então, se esse level atual existe, eu quero descarregar ele da memória. E aí eu vou chamar uma função level atual.queryFree é o nome da função. Aqui, como ele não tem a referência para o level, ele não consegue chamar, né? Mas vamos colocar aqui queryFree. Eu boto aqui o level atual na frente. Tá. Então é level atual.queryFree. O comando queryFree, ele avisa para o jogo que eu quero tirar da memória o mais breve possível. Ele vai entrar numa fila. Porque às vezes ele não consegue naquele instante apagar. Porque ele pode estar processando alguma coisa daquele node, enfim. Mas assim que ele terminar os processamentos que ele precisa fazer, que ele puder descarregar da memória, ele vai descarregar e vai sumir do jogo. Bom, se a gente tem um descarrega level, faz sentido a gente pensar em um carrega level, né? Function carrega level. E aqui eu vou passar o nome do level. Vou chamar aqui level file, que seria o arquivo do level. Tá? Esse level file vai ser o arquivo do level. Vou indicar de onde eu vou carregar. Para carregar uma coisa nova no Godot, a gente tem 3 etapas que tem que fazer. Tá? A primeira delas é carregar o que está no disco, ou seja, o arquivo. Pode ser uma fase, pode ser um objeto, né? Dá para fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos supor que eu quero carregar um avião, vários aviãozinhos e colocar na fase dinamicamente. Eu vou ter um arquivo que vai ser a cena do avião. Aqui eu vou ter aqui um avião.tscn. Isso aqui está no disco. Isso aqui está no disco. E eu quero colocar na memória isso. Então eu primeiro com o comando load eu carrego para a memória. Com o comando load. Depois que eu carreguei na memória, ele ainda não está no jogo, ele só está na memória. Mas para uma cena que eu carreguei na memória, eu posso criar várias cópias, várias instâncias que a gente chama. Porque se eu quiser colocar vários aviãozinhos no jogo, por exemplo, não faz sentido eu ler várias vezes o arquivo avião. Porque é o mesmo arquivo avião, só que eu quero colocar vários aviões.
que são iguais no caso. Então, se é o mesmo avião, eu não preciso ler várias vezes. Eu só leio uma vez para carregar e agora eu crio as instâncias, tá? Então, a partir daqui eu tenho a cena, né, do avião. Poderia chamar aqui de a cena do avião, que representou o componente ali do avião. E aí eu vou criar as instâncias com o instantiate. E aí eu vou criar várias instâncias. Eu vou criar o avião 1. Opa. Avião 1. Avião 2. Avião 3. São as várias instâncias que eu vou criar com um comando. Então ele vai criar assim. Chamado instantiate. Esse comando instantiate aqui cria as instâncias, são os vários aviões. Mas ele ainda não está no jogo. Para ele de fato entrar no jogo, tem mais uma etapa, que é eu colocar ele na árvore do jogo. Árvore do jogo. Árvore do jogo. Então, supondo que eu tenho aqui jogo, aí dentro do jogo eu tenho, sei lá, player, e eu quero adicionar no jogo como esses aviões. Eu tenho que dizer de quem que ele é filho. Ele pode ser filho do jogo, pode ser filho do player, mas aí o avião vai andar junto com o jogador. Pode ser filho de um outro item aqui, que é só para ter os inimigos. Eu poderia ter um outro aqui, um outro node aqui. Inimigos. Então eu tenho essa estrutura aqui. E eu quero que os aviões sejam filhos aqui do inimigo. Então eu vou adicionar ele como filho desse node, para adicionar na árvore, tá? Que é a próxima etapa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, com o comando addChild. Com o addChild, ele vai pegar esses aviões aqui e vai colocar aqui como itens que são filhos do inimigos aqui. E aí ele passa a fazer parte do jogo. Então tem essas 3 etapas: carregar da memória, criar as instâncias e depois colocar no jogo. Se eu quero colocar dinamicamente vários itens, criar e destruir, eu não preciso toda vez ler do disco. Eu posso ler no começo do jogo, deixar a cena aqui preparada, e toda vez que eu quero criar, eu instancio um novo inimigo, por exemplo, tá? Então, basicamente isso. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse carregar level? Essas etapas. Então, primeiro eu vou carregar. Então, eu vou colocar aqui... vou criar uma variável chamada cena... cena level. Que vai carregar essa cena. Vai ser igual a load. E aqui ele já pede para mim colocar um caminho. Mas não é um caminho fixo, né? Eu vou mandar por parâmetro aqui. Que cena que eu quero. Então ele já vem com um parâmetro aqui, uma string, dizendo qual é o arquivo que ele tem que carregar para gerar a cena. Agora eu vou gerar uma instância, que eu vou colocar nessa variável level atual aqui. Level atual igual a cena level ponto instantiate. Esse comando aqui, instantiate. Ele vai criar a instância e vai colocar no level atual. Agora falta o terceiro passo, que é colocar na árvore do jogo. Bom, ele vai ser filho de quem? Vai ser filho do jogo, né? Lembra que tinha o jogo e daí tinha o level e o player. Então, como ele é filho do jogo e eu estou no script do jogo, vai ser filho do próprio jogo. Então, eu só preciso dar o comando addChild level atual. Pronto, então a gente tem uma função que descarrega um level e tem uma função que carrega um level. Depois que eu carregar o level, também é interessante eu colocar o player lá no início do level, né? Então eu posso colocar assim. Player, né? Player.position vai ser igual a level atual
que é o level que eu acabei de carregar, ponto get player start, que pega a posição inicial lá do player, né? Então já vou também reposicionar o player depois que eu carregar o level. Bom, já fiz essas duas coisas. Agora, quando o jogo iniciar, eu tenho que mandar ele pro level 1, né? Então, como é que eu faço isso? A função sublinhado ready aqui, ela executa sempre no começo do node, no caso aqui no começo do jogo, né? É só eu colocar um comando aqui que toda vez que o jogo iniciar ele vai executar aquele comando de inicialização. Então o comando de inicialização que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar o carrega level e vou passar como parâmetro o caminho. O que é esse caminho? Esse caminho é assim, ó, res dois pontos barra barra é a raiz, digamos assim, da onde estão as coisas no jogo, tá? Que são os resources aqui, res dois pontos barra barra. E aqui vai o nome do que eu quero, que é o meu level 1 aqui. Ó, se eu olhar aqui, ó, res barra barra, né? E o que eu tenho aqui dentro do res barra barra? Level 1.tscn. Se eu colocar aqui, ele até vai pegar aqui o nomezinho, ó, level 1.tscn. Então é o res, dois pontos barra barra, level 1.tscn. Como eu mostrei ali, eu poderia até arrastar ali, em vez de escrever, eu posso só escrever, né? Level 1.tscn, só que eu tenho que ter certeza que tá certinho o nome. Então, no início, ele vai carregar o level 1, que é o primeiro level. Então, ele vai carregar o level e vai colocar o player na posição inicial. Vamos executar e ver se vai dar certo. Opa, o que aconteceu aqui? Bom, parece que deu certo, só que o nosso player ficou invisível. Tá? Por que o nosso player ficou invisível? Isso aconteceu porque o Godot ele desenha as coisas em ordem. Então a gente tinha antes jogo, level e player. Então ele desenhava primeiro o level, depois o player. E o player então ficava por cima, porque ele desenhava por cima. Agora tem o nosso jogo e player. E depois a gente vai carregar o level. Aí quando a gente carrega esse level, ele tá depois do player. Então ele primeiro desenha o player, depois ele desenha o level. Então ele desenha o level por cima do player. Como que a gente resolve isso, tá? Nos jogos 2D existe uma propriedade chamada Z-index. Então eu vou pegar aqui o meu player e vou olhar aqui, clicar aqui no player, aí tem ordering e Z-index. Quanto maior for esse Z-index, mais para frente ele é desenhado. Então o valor padrão é 0. Se eu quiser mandar uma coisa para trás, eu dou valores negativos. Se eu quiser ir trazendo para frente, para as camadas da frente, eu dou valores positivos. Então eu vou colocar aqui numa camada, na camada 1, por exemplo, que é na frente da camada 0. Então agora o player está na frente da camada 0, então ele vai aparecer na frente. Então o order em Z-index é o que eu uso para gerenciar o que está atrás e o que está na frente. Pronto, agora apareceu. Agora a gente vai ter que fazer mais uma alteração, tá? Se ele cair aqui, acredito que não vai dar erro. Mas se for o level 2, ele pode dar erro. Por quê? Porque o nome aqui, quando ele descarrega e carrega um outro node, às vezes ele não descarregou completamente o node anterior, no aquele queue free, e ele vai carregar o próximo node. E aí o nome pode não ser level, pode mudar o nome. Então ao invés de a gente usar o nome, vamos voltar aqui no player, ó. Então vou aqui no player e no process morrendo. Ó. Position, ó, eu voltei aqui level, get player start. Só que pode não ser level o nome, tá? Ele pode mudar o nome quando ele carrega dinamicamente. Então, ao invés de fazer assim, eu vou fazer diferente, ó. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou acessar o jogo, que é cifrão, ponto. Acessei o jogo. No jogo, aspas aqui dentro. Tava esquecendo. Tá. Cifrão, aspas, ponto. Acessei o jogo. Dentro do jogo, ele tem uma variável que é o level atual, que ele indica qual que é o level atual. Então, a hora que eu trocar de level, não importa, ele vai ir pro level atual. Vai ter sempre a referência. Se o level atual é o level 3, ele vai pegar lá do level 3. E vai chamar a função get player start. Pronto, então agora não depende de ser um endereço sempre level ponto alguma coisa.
Não importa, ele vai pegar quem estiver sendo referenciado no level atual, que é o meu level atual, e aí vai pegar qual que é a posição que o jogador inicia. Então, ótimo. Bom, o que a gente vai fazer agora para, então, ter mais de um level? Eu vou acrescentar... Eu vou pegar aqui o meu level 1 e vou criar uma cópia dele. Tá? Cena. Salvar cena como. Aqui, em vez de level 1, eu vou salvar como level 2. Agora, vocês vão ver que a gente tem level 1 e level 2 no jogo. Aqui ele está aberto como level 1. Se eu vier em cena, Open Scene, eu consigo abrir aqui o level 1 também. Ó, então tem o level 2 e o level 1. Até vou inverter aqui para ficar level 1 e level 2. Tá? Vou ficar em 2D aqui, level 1 e level 2. Vou pegar o level 2 e vou fazer, sei lá, alguma modificação nele, tá? Vou pegar aqui o tile. Pegar aqui esse aqui mesmo. Sei lá, vou colocar aqui uma... E vou pegar aqui o... Pegar aqui o espinho, vou colocar um espinho aqui, outro espinho aqui. E vou, sei lá, criar... Botar umas moitinhas. Então, fiz diferente, tá? Então só modifiquei. Então eu tenho aqui o level 1 e o level 2. São dois levels diferentes. Agora, no level 1, eu vou colocar especificamente um item que vai levar para o level 2. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma área 2D. O que é uma área 2D? É algo que detecta quando alguma coisa está dentro daquela área, quando chegou ali. Então é bem útil para a gente detectar que chegou no final da fase. Tá? Então aqui no level 1, tá? É uma coisa que eu não vou adicionar no level 2, eu vou adicionar no level 1. No level 1, eu vou clicar aqui no level, criar como filho do level uma área 2D. Uma área 2D. Que eu vou chamar de exit 1, que seria a saída 1, né? Exit 1. Então é a saída, a placa de saída 1, que vai sair do level 1. Essa área aqui, eu vou dar uma representação gráfica para ela, tá? Vou adicionar como filha dela um sprite. E esse sprite eu vou carregar aqui, load, e vou buscar aqui PNG, tá? Então aqui, PNG, styles, se não me engano, e vai ter aqui um que é uma plaquinha escrita exit, essa aqui, open. Ó, então tem uma plaquinha exit aqui. E já vou bloquear ela no cadeadinho, né? Sempre lembrar disso, bloquear as coisas com cadeado para eles não se mexerem, não bagunçarem, né? Então aqui agora como filha do exit 1, eu vou colocar também um collision shape. Então sempre que eu uso uma área, eu tenho que ter um collision shape, para ele saber o tamanho dessa área. E esse collision shape, vou criar um shape aqui, que, bom, pode ser um retângulo, né? Eu vou ajustar aqui, vai ficar aqui no tamanho aqui da placa. Pronto. Vou salvar, vou bloquear aqui a placa, vou salvar. Tá, e agora eu vou clicar aqui no exit. Sempre tem que clicar aqui bem nesse iconezinho que ele tem aqui no meio, né? Para carregar, e vou colocar no final aqui da primeira fase. Precisa ser bem no final, vou colocar aqui assim. Vou colocar aqui. Pronto. Então tá lá a placa. Mas como que ele vai fazer para saber então que encostou na placa e tomar essa atitude? Para isso eu vou criar um código, um script especificamente para essa plaquinha aqui. Tá? Ela não vai ser um código que vai ter efeito em todos os levels, vai ter efeito só nessa placa que eu criei para esse level. Nessa placa aqui eu vou adicionar um script que ele vai criar como exit 1. Né? Ou seja, vai ser a saída, né, da fase 1. E o que eu vou fazer aqui no exit 1? Né? Eu tenho esse código agora da placa. Eu vou conectar o sinal que indica que alguma coisa chegou na placa. Então eu vou clicar aqui na área, né, no exit 1. Vou aqui em Node, em sinais, e aqui em sinais eu vou pegar Body Entered. Body Entered quer dizer que um outro corpo entrou na placa, que é, por exemplo, o player. Né? Então vou dar 2 cliques aqui,
E eu vou colocar, aqui tem que cuidar, tá? A gente manda conectar, eu tenho que escolher qual script. Eu quero conectar no script da placa, tá? Então aqui no script da placa eu vou conectar onboard entered. Primeira coisa que eu vou verificar é se esse corpo que entrou na placa é o player. Porque se não for, não faz sentido eu fazer alguma coisa, né? Por exemplo, um inimigo está passando na frente da placa por acaso. Não vai finalizar a fase por causa disso. Então eu vou verificar isso. Para isso eu vou verificar se ele está no grupo player. É uma das formas que eu acho mais fácil de identificar as coisas no Godot. Então, if body, body é o que eu recebo como parâmetro de quem que entrou na área da placa. E eu vou verificar is in group player. Se tiver no grupo player, eu sei que é o player. Uma forma simples de identificar os nodes. Bom, se ele é o player, se ele está nesse grupo player, então eu vou carregar a próxima fase. Então, ó. Na verdade, eu vou chamar a função lá do jogo, tá? Para mim acessar aqui o jogo, eu tenho que ver onde que eu tô, ó. Essa placa exit tá dentro do level e o level tá dentro do jogo. O level vai estar dentro do jogo e dentro do level vai estar a placa. Então aqui, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar ponto, ponto, eu voltei da placa para o level. Se eu voltar mais uma vez 2 pontos, eu vou voltar do level para o jogo. Então aqui eu já acessei o jogo. Então fazendo esse caminho aqui, ponto, 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 eu voltei 2 níveis. Então da placa eu voltei para o level e do level eu voltei para o jogo, porque o level está dentro do jogo. Porque o jogo adiciona o level como filho dele. E agora eu vou chamar a função para descarregar. Descarrega fase level atual. A gente tinha essa função lá. Descarrega level atual. E eu vou chamar agora a função ponto, ponto, barra, carrega level. E aqui eu vou passar como parâmetro o caminho do level, do arquivo do level, que é esse level 2 aqui, ó. Inclusive, se eu arrastar aqui, ó, se eu pegar esse level 2 aqui, ó, e arrastar e colocar aqui, ele vai pegar o caminho. Res 2 pontos, barra, barra, level 2.tscn. Ou eu digito isso aqui, res 2 pontos, barra, barra, level 2.tscn. Então, o que ele vai fazer quando entrar aqui nessa placa? Vai descarregar o level atual, que é o level 1, e vai carregar o próximo level, que é o level 2. Tá? E assim eu posso, em cada level, ter um critério também de saída do level. Não preciso usar sempre esse mesmo código. Eu posso usar um código semelhante, carregar o próximo level. É uma forma simples de fazer. Claro que se é um jogo que tem levels criados de forma dinâmica, ou muitos levels, alguma coisa assim, talvez eu tenha que pensar numa arquitetura diferente. Mas para um jogo que tem uma quantidade finita e razoável de levels, sei lá, tem 10 levels, não vejo problema em que em cada level você colocar uma plaquinha ou uma condição de saída, ou quando derrotar o chefe, e aí quando aquela condição acontecer, você descarrega o level atual e carrega o próximo level. Vamos testar agora se vai funcionar. Então, estamos aqui no level 1. Opa. Exit. Não funcionou. Por que não funcionou? Lembram que eu estava verificando se o player tá no grupo, se o player lá pertence a esse grupo, só que eu não coloquei ainda ele dentro desse grupo. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aqui a cena do player, vou clicar aqui no player, vou aqui em nodes e grupos aqui. Ele não está em nenhum grupo. Como que eu adiciono ele num grupo? Não é digitando aqui, tá? Que é para filtrar os grupos. É clicando nesse maisinho aqui. Clicando nesse mais, eu dou um nome para o grupo que eu quero adicionar ele. Player. Ok. Agora ele está no grupo player. Agora ele vai reconhecer. Então vamos lá. A gente segue aqui. Chega na saída. Pronto, ó, carregou lá no outro level, né? Que ele está nessa posição de início, né? Vamos abrir aqui o outro level, ó, e vamos ajustar. O level 2, 2D. Ó, aqui que está o player start.
Esse player start tá aqui. Eu vou colocar ele mais aqui assim. Vou colocar ele aqui, ó, perto dessa planta ali. Então. Exit, pronto. Iniciou aqui. E se eu morrer, o que, que vai acontecer? Ó? Morreu, encostou no espinho. Ele volta no início dessa fase. Por quê? Porque agora, quando ele morre, ele verifica qual que é a fase atual. E com isso, pessoal, acredito que a gente já conseguiu cumprir aí essa missão de fazer ele carregar e ir de uma fase para outra, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos.